Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Você está em The Church, a igreja, La Iglesia. Meu nome é Valéria da Costa del Bade. Muito prazer. Quero trazer uma mensagem nesta manhã, porque ainda é de manhã onde eu estou na Colômbia, Bogotá. Quero falar hoje sobre a túnica, a capa babilônica, o manto e uma toalha. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Você vai ver. Me acompanha comigo? Vamos falar da tônica primeiro, em Gênesis 37, verso 3, verso 23, 24, 32, 33. Diz assim, verso 3. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois já José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. 23, 24 diz: Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. O agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. 32, 33. Enviaram a linda túnica para o pai, com a seguinte mensagem: Veja o que encontramos. Não é a túnica de seu filho? Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza, José morreu despedaçado. Aqui vemos um cenário drástico numa família. Mas muita gente já passou por isso. O pai, Jacó, dá uma linda túnica a seu filho preferido, José. Essa túnica, ela tinha ares de túnica real. Longas mangas, esvoaçantes, se destacava e parecia o favorito do grupo. E aqui acontece que 10 homens, seus irmãos, estavam dispostos a matar o irmão mais jovem por causa de uma túnica. Não a túnica em si, mas o que ela representava. E não só isso, porque também José divulgou alguns sonhos, contou alguns sonhos para sua família. Se você conhece um pouquinho da história de José, você deve conhecer que ele teve sonhos, contou primeiro aos seus irmãos, depois aos seus pais. E daí começou, eu creio que da convivência esse foi o ápice. A história não relata detalhes dessa convivência, mas os ciúmes, a inveja não nasce da noite para o dia, ela é crescente. Aqui nesse caso, quando eu digo que foi o ápice, foi o top de todas as coisas. Para levar 10 homens, seus próprios irmãos, a fazer uma coisa como essa, uma coisa foi levando a outra. E aqui aparece um ciúmes profundo. E esse ciúmes foi se transformando em ira e acabou cegando cada um desses homens. Pode parecer difícil quando a gente vê uma situação como essa e a gente não se identifica que muitas vezes o ser humano é ciumento, é invejoso. Quando uma pessoa se destaca, por que ele? Por que ela? Será que ele é tão merecedor? Será que ela é merecedora? E começa a nutrir, começa a alimentar esse tipo de sentimento. Esse pecado cresceu rapidamente entre eles e eles tomaram essa atitude drástica. E não só trouxe uma consequência para eles, mas também acabou ferindo o pai. Imagina Jacó recebendo essa notícia mentirosa, enganadora. Ele nem imaginava o que os seus filhos planejaram para o seu próprio irmão. Aqui, o sentimento de inveja foi cultivado e gerou esse fruto. E foi difícil eles se livrarem disso. O momento para lidar com ciúmes
é esse, irmãos. Quando nós vemos pessoas que se destacam e nós queremos perguntar por que ele, deixa Deus fazer, irmãos. O final da túnica foi que ninguém ficou com ela. Ela acabou sendo despedaçada. Vamos comigo agora na capa babilônica, Josué 7, versículo 1, versículo 20 e versículo 21. Verso 1, mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Verso 20 e 21. Acã respondeu, de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que fiz. Entre os espojos vi uma bela capa babilônica. Uma bela capa babilônica. O que isso tem de mal? Uma capa. Mas aqui está dizendo que ele violou as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Não era para ele tocar. Não era para ele. E o que aconteceu? A ira de Deus se acendeu. Acã quer dizer turbulento. Ele tomou uma coisa que era considerada anátema, maldita, e todo Israel sofreu por uma capa. Essa foi a primeira derrota em Ai, na cidade de Ai. E aqui diz que Israel sofreu a penalidade perdendo essa batalha em Ai. Por quê? Porque Acã decidiu que era melhor ele tomar esse caminho. Não tem nada demais ter uma capa babilônica. Ninguém vai saber, ninguém vai ver. Mas o Deus que vê todas as coisas, ele sabe. Você não necessita dessa capa babilônica. Eu também não. Nós precisamos ter esse coração obediente à instrução. Deus não quer você contaminado com nada. Aliás, Ele quer algo muito melhor para você e para mim. E nós não necessitamos dessa capa babilônica. A ação de Acã envolveu toda a nação de Israel. Até eles se extirparem do meio, eles já tinham perdido essa primeira batalha. Quando eles resolvem investigar a fundo, descobrem que Acã levou alguns utensílios e essa capa babilônica, porque ele viu que era bela, mas não era para ele. Deus tem outras coisas para mim e para você. Nós não necessitamos da capa babilônica. O manto. 2 Reis 2, verso 8, verso 13 e verso 14, diz assim, verso 8, Elias dobrou o seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Só para você saber, aqui está Elias e está Eliseu junto com ele. Verso 13 e 14, em seguida pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Está parecendo que foi um teste, né? Nós lemos também essa palavra e vemos que Elias estava a ponto de ser levado pelo Senhor. E Eliseu estava acompanhando ele nesse trajeto. Eles passaram por várias cidades. Eu recomendo que você leia esse capítulo 2, é muito interessante, é muito maravilhoso. E aqui fala que Eliseu, ele estava sendo discipulado, ele estava sendo treinado por Elias. E aqui fala que
Cada lugar que ele esteve, cada cidade que ele esteve, quando diz nesse capítulo, Elias falava, não, fica junto com os outros profetas que eu vou seguir. E ele falava, não, tão certo como vive o Senhor, eu vou com você, onde você for. Ele foi firme. Era muito fácil ele ter ficado junto com os outros profetas, né? Porque havia as escolas de profetas, em vez de continuar com Elias. Mas ele queria algo mais. Ele queria algo mais. E ele fica com Elias até o fim, até receber o poder espiritual que ele estava querendo, para poder seguir com o trabalho, já que Elias seria tomado pelo Senhor. Aqui ele pediu algo. Ele pediu a porção dobrada. Ele pediu, se o manto, e aí Elias fala, se meu manto cair, estiver sobre você, você vai receber o que você está pedindo. Aqui ele está pedindo uma porção dobrada, a marca do herdeiro, a marca de um herdeiro. A herança dupla, a herança do pai. O manto cai sobre a margem, cai, e ele toma. E a história da palavra de Deus conta que sim, ele teve um ministério muito importante, Eliseu teve um ministério destacado, mas termina o que ele pediu, ficou só entre Elias e Eliseu. Ficou entre Elias e Eliseu. Deus tem muito mais do que isso. Deus tem muito mais do que isso no tempo que nós vivemos hoje. Nós temos a presença do Espírito Santo. Nós temos a presença do Espírito Santo que não é esporádica, como nesse tempo que vinha o Espírito. Nós temos muito mais do que um manto na nossa vida. Muito mais que um manto. É maravilhoso. Essa palavra é maravilhosa do manto. Mas Deus está querendo que a gente vá além. Vá muito mais além. A túnica, a capa, o manto. E agora eu quero falar com vocês sobre uma toalha. João 13, fique comigo, do verso 1 ao 12, vou fazer essa leitura. João 13, do 1 ao 12, diz: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Que maravilha! Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair a Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Aleluia. Aleluia. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu o sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros.
Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Glória ao nome do Senhor. Essa é uma das escrituras lindas, maravilhosas. Primeiro porque ele amou seus discípulos, assim como ele tem amado a minha vida e a tua. Mas aqui Jesus está falando de um exemplo. Não de uma ordenança, mas de um exemplo. Façam dessa maneira. A toalha que poucos querem, né? Levar na cintura. É necessário lavar para ter comunhão com ele. Por quê? Por quê? O significado de lavar os pés. Diz assim, estudando um pouquinho, é bom estudar a palavra, examinar as escrituras, irmãos. Os discípulos normalmente serviam seus professores, seguindo o modelo de Eliseu servindo a Elias e a Josué servindo a Moisés. Aqui, os discípulos eles deveriam entender, especialmente imitando seus professores. Lavar os pés dos seus convidados era feito sempre pelos mais humildes dos servos. Foi considerado uma tarefa subalterna, né? Como desprezível, como... Talvez Jesus estivesse esperando um dos seus discípulos fazer isso. Mas era evidente que ele estava mostrando aqui quem deveria fazer essa tarefa. Quem tem o coração de servir. Quem quer essa toalha na cintura hoje? Quem quer levar essa toalha? Aleluia. Eu quero fazer um paralelo. Lucas 22, 24 a 27, vai mostrar um pouco do que o Senhor está falando aqui em relação a esse servir. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse: nesse mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Jesus está chamando a gente para ser diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui. Pois eu estou entre vocês como quem serve. Qual que era o objetivo de Jesus aqui? Dar o exemplo. Dar o exemplo. Ele fala, nós temos que ser a diferença marcada nesse mundo. Você não precisa dar explicação. Você não precisa dar explicação para as pessoas em relação a isso, ao que você faz para o Senhor. Mas ele está dando um exemplo. Faça como eu fiz. Ele não está dizendo, vou estabelecer uma ordenança. Todas as vezes vocês precisam fazer, lavar os pés. Não, ele está dizendo o seguinte, no sentido de servir. Você se sente humilhado se você se abaixar e lavar os pés de alguém? Você se sente humilhado em tirar a sua capa e colocar uma toalha na cintura? Como você se sente a esse respeito? Faça o que eu fiz. Ele está falando, faz o que eu fiz por vocês. Primeiro, porque eu amei. Demonstrei amor. E não façam de qualquer maneira. Façam o que eu fiz com vocês. Através do exemplo. E não só façam o que eu fiz por vocês. Seria muito raso isso. Faça como eu fiz. Como eu fiz com vocês. Primeiro porque foi através da demonstração de amor. Foi uma lição que ele deu? Claro. De serviço, humildade. De se colocar nessa posição. Muitos não querem. Muitos não querem. Nós devemos estar
nessa posição. Nós devemos estar preparados com as toalhas. Preparados com as toalhas. Abaixar para lavar os pés. Ser e dar exemplos de servos. Tem muito pé sujo que precisa ser lavado, irmãos. Muita gente que precisa ter o seu caminho mudado. Ter mudança nos seus caminhos. Para ampliar, para ir mais longe. Nós devemos ser esse instrumento, esse canal. Nós devemos ter o símbolo da toalha na nossa vida. Nosso ministério e a nossa vida em Cristo Jesus deve ser marcado em ter essa toalha na cintura. A túnica passa, a capa passa, o manto passa. A toalha tem que ser o exemplo. Não vamos brigar pela túnica. Não vamos cobiçar a capa. E não vamos ter só o manto por uma época. Nós devemos ter a toalha na cintura. Você quer ser servo? Não, eu quero ser o maior. Você quer ser o maior? Aqui Jesus fala, se você quiser ser o maior, você vai ter que ocupar essa posição inferior. Essa posição inferior. Há tempos de sentar na mesa, irmãos. Mas há tempos de levantar e servir. Há tempos de se levantar e servir. Nós já estamos preparados? Eu vou entender se muita gente falar, eu não estou preparado ainda. Se prepara. Se você entendeu a obra de Cristo, se você entendeu para que Ele te chamou, se prepara. Se prepara. Amém? As túnicas passam, irmãos. As capas, vai ser muita prova na nossa vida. Vão oferecer capas. Essa capa linda. Vai ter os movimentos de manto. Mas a marca do servo continua sendo a toalha na cintura. Cristo falou para mim e para você, através dessa mensagem. Faça da maneira que eu fiz por vocês, faça para outros. Esse é o sentido. Amém? Que o Senhor possa te abençoar através dessa mensagem. Amém? Que Ele possa te levantar nesse dia de hoje com essa mensagem. Você não é inferior, você é servo. Ele te chama de servo, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou te chamando de servo. Se eu te chamar de servo, talvez você se sinta, está me rebaixando, mas se Ele te chamar de servo, Ele está te exaltando. Aleluia. Deus é poderoso. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.